Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade, que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de R$80 mil em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses R$80 mil num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de R$3 mil. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de informação curiosa, quero contar que Dele Alli, atacante inglês que já fez sucesso com a camisa do Tottenham, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Sugestão dos últimos dias e vários times da Série A receberam essa sugestão. O grande problema é que o Dele Alli pede bastante dinheiro para se mudar para o Brasil e seus últimos desempenhos nos clubes mais recentes são péssimos. O atleta, por exemplo, defende o Como da Itália, onde jogou apenas uma única vez na temporada passada. Pelo Besiktas, seu clube anterior, 15 partidas e 3 gols, muitos problemas, extracampo, lesões e muito mais, num pacote extremamente alto. Você pode estar se perguntando sobre a idade do Dele Alli, 29 anos, a pergunta que eu deixo. Caberia no seu clube do coração? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira? Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos R$6 milhões. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão R$2 milhões por mês. Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos R$26 milhões, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo. Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo, o fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile é levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro dentro de casa, e o Botafogo na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí começam os 2 confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no Timão. É verdade. Vojvoda
é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar 2, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado. Ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saídas de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Só para arrematar em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro,
fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians, que se livrou do temido transfer ban, aquela punição que impede os clubes de registrarem atletas. O Timão, se tivesse essa pena imposta contra si, precisaria ficar 6 meses sem registrar jogadores. É que terminou nessa segunda-feira o prazo para o pagamento da primeira de 24 parcelas de um grande acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O maior credor desse grande acordo é o Cuiabá, que tem 18 milhões de reais para receber ao longo de 6 anos. O Corinthians até chegou a tropicar, pagando apenas 150 mil dos 783 mil que tinha como pagamento nessa segunda-feira. No final do dia, houve o restante do pagamento desse dinheiro e o Corinthians se entende completamente livre do risco de punição via transfer ban. Acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas homologado em abril e prevê o pagamento de 76 milhões de reais para diversos credores diferentes ao longo de 6 anos. Esses pagamentos são feitos a cada 3 meses. Só para completar o noticiário alvinegro, a situação de Dorival Júnior segue delicada. Não deve ser demitido depois da partida contra o Cruzeiro, ainda que o Timão perca na Neoquímica Arena. O Fabinho Soldado é um dos seus defensores. Há uma parte da diretoria que entende que ele precisa ficar pelo menos até os jogos contra o Palmeiras, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, se perder para o Verdão, aí certamente rua. Em relação a Memphis Depay, o Timão discute internamente se não vale a pena chamar o holandês para uma discussão para rescisão do contrato. E aí, Memphis, você toparia rescindir o contrato de forma unilateral, sem que ninguém tenha de pagar multa? Essa definição deve acontecer nos próximos dias e, se houver uma maioria de votos dentro da diretoria, esse assunto vai ser tratado diretamente com o Memphis. Enquanto isso, o Corinthians torce para que pintem propostas do exterior vindas pelo Memphis. O Corinthians adoraria aceitar qualquer oferta, ainda que nem conseguisse muito dinheiro com a saída do holandês. Se você concorda com essa situação, como é que você vê esse caso? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no Timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim, o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.